Obrigado por assistir. Sempre quis viajar pela Rota 66 nos Estados Unidos da América. Essa estrada famosa é tão longa que quase não dá para percorrê-la de carro sem parar. Apesar de hoje estar desclassificada, ela tinha 2.448 milhas, 3.945 quilômetros. Muitos sonham em percorrê-la, mas poucos têm coragem. De fato, a viagem é cara e exige muita preparação, um veículo no local, muito combustível, dinheiro para as refeições ou para dormir em um hotel, passagem de avião para quem mora fora. Acima de tudo, é preciso coragem. Foi no meu 25º aniversário que decidi dar esse passo. Eu conversava com meu irmão sobre muitas coisas que ainda não tinha realizado, sobre meus sonhos de infância e meus maiores projetos. E logo percebi que nunca tinha pensado em viajar para a América até então. E muito menos fazer a Rota 66. Comecei a pesquisar preço e preparativos da viagem. O preço era alto, mas ao contrário do que pensei, estava ao meu alcance. Eu tinha economizado bastante nos últimos anos, e essas economias finalmente iam servir para alguma coisa. Realizar um dos meus sonhos de infância. Nos dias seguintes, organizei tudo, aluguei uma moto no estilo Harley Davidson e conferi os diferentes lugares para abastecer. Por fim, comprei minha passagem de avião para Chicago, início da minha longa jornada. Eu tinha em mente não fazer toda a rota, mas apenas metade dela. Meu destino principal era o centro da Rota 66. A pequena cidade de Adrian, no Texas, tem pouco mais de 150 habitantes. O custo era viável, dava uns 1.800 quilômetros, o que já era suficiente para aproveitar a viagem. Optei por não reservar hotel antes e viajar com dinheiro, improvisando tudo. Em resumo, dormir em hotéis ou motéis pelo caminho era perigoso, mas empolgante. Uma viagem ao estilo americano, né? Eu tinha certeza de que essa viagem de carro ficaria marcada na minha memória para sempre, que eu nunca me arrependeria de ter dado esse passo. Eu estava certo sobre o primeiro ponto, mas com certeza não sobre o segundo. Quando o grande dia chegou, peguei minha pequena mala e fui em direção ao aeroporto. O voo foi bastante longo, mas eu estava tão animado que não dormi o tempo todo, e os únicos momentos em que eu estava acordado eram para comer ou ir ao banheiro. Ou às vezes para olhar pela janela. Tive sorte, cheguei tarde e dormi direto no único hotel reservado, em Chicago, não muito longe do ponto de partida da minha viagem de carro. Dormi como uma pedra até às 6 da manhã. E comecei diretamente a primeira fase da minha grande viagem, ou seja, buscar a moto. Peguei minha mochila, algumas roupas e um táxi até a concessionária que alugava essas maravilhas. Após esperar um pouco na recepção, encontrei o vendedor. Preenchi os papéis do aluguel e logo iniciei minha longa jornada. A moto estava absolutamente perfeita entre sua estabilidade, sua velocidade, o barulho que ela fazia. Tudo estava exatamente como eu tinha imaginado. Realizava meu sonho de criança. Lembro de sorrir ao lembrar da coragem que demonstrei. Muitos nunca dão esse passo e viajam só perto de casa. Eu não sou desse tipo e prefiro viver meus sonhos do que sonhar com a minha vida. Fui direto para minha primeira parada, Clinton, Oklahoma. Nessa longa estrada de muitos quilômetros, eu esperava encontrar restaurantes ou cidades pequenas, mas não encontrei. Levei várias baterias externas e meu celular estava cheio, mas queria usar o sistema de posicionamento global, que em caso de última necessidade, um rei tripas perde todo o seu charme. Quando somos guiados por algo, eu sempre seguia as placas e mantinha a caçar. Meu tanque de gasolina estava cheio e eu ainda tinha outro galão pronto para o caso de precisar. Fiquei preocupado ao ver o sol se pondo. A estrada começava a ficar longa e cada vez mais escura, então parei no acostamento e peguei meu telefone. Eu tinha certeza de que cometi um erro e segui o caminho errado. Abri o sistema de posicionamento global no celular e nesse momento os problemas começaram. Eu não tinha nenhum sinal, mas pior ainda, o sistema de posicionamento global não queria me localizar. Na verdade, ele me localizava no lugar errado. Para ele, eu ainda não tinha saído de Chicago, mesmo já estando há horas na estrada. Olhei ao redor para talvez pedir ajuda. Mas não havia ninguém na estrada, além de mim. Além disso, a noite começava a cair e a escuridão ficava cada vez mais presente. Respirei fundo e foquei novamente, evitando o pânico.
Listei todas as opções para retomar minha viagem adequadamente. A única opção era voltar e depois retomar a viagem com melhores bases. Mas eu sabia que fazendo isso eu não veria nenhum restaurante. Antes de pelo menos 6 horas de estrada, eu já estava começando a ficar com muita fome, mas principalmente, eu sabia que o cansaço ia me pegar no meio do caminho. Fiquei me questionando assim por vários minutos, até que algo chamou minha atenção. Ao longe, havia luzes à distância. Eu não tinha notado antes, porque ainda não estava escuro o suficiente. Agora, elas estavam visíveis, rompendo a escuridão. Bem no final da longa estrada, eu me sentei na moto e liguei o motor, para então seguir em direção àqueles pontos luminosos, sem pensar. Provavelmente eram postes de luz, e portanto, com certeza uma cidade. Caminhei alguns minutos e entrei numa estrada de terra para chegar às luzes. A moto não era adequada para o terreno, mas isso não durou muito. Andei assim por um tempinho, até que finalmente avistei a placa da cidade. Nela estava escrito: "Bem-vindo a Milton Town, a cidade que sempre chega na hora certa." Concordei totalmente com o que dizia a placa na hora. Mas isso não durou muito tempo. A cidade era muito estranha. Logo de cara, os postes de luz iluminavam fracamente, o que deixava as casas particularmente escuras e pouco atraentes. Eu dirigia devagar para não acordar ninguém, procurando onde dormir à noite, mas não adiantou muito. Um rosto começou a aparecer em uma das janelas, à minha direita, depois um segundo à minha esquerda, e isso continuou por um tempo. Eu não me sentia bem-vindo aqui, e minha presença intrigava os moradores de Milton Town. Mantive os olhos na estrada ao ver um 8º rosto, meus pés atrás das cortinas. Não fazia nem 10 minutos que eu tinha colocado os pés nesta cidade e eu já me sentia terrivelmente desconfortável. Minutos depois, segurei um grito de alegria ao ver a placa motel a 200 metros na estrada. Para não fazer mais barulho, desliguei o motor e empurrei a moto até lá. Após alguns passos, ele já estava lá. O letreiro do motel piscava em azul, depois em violeta, depois em amarelo, fazendo um barulho de neon a cada mudança de cor. Era um clichê, como um filme policial americano. Estacionei a moto na entrada, tranquei com cadeado e entrei pela recepção. O que mais me chamou a atenção foi o forte cheiro de mofo que atingiu minhas narinas imediatamente. Era uma mistura de poeira e madeira mofada. Com o tempo, a decoração era típica dos velhos motéis americanos. Carpete cobria o chão, marrom e desbotado, e um papel de parede de mau gosto estava colocado de forma desajeitada nas paredes. Mas, para ser totalmente franco, eu não me importava nem um pouco com isso. Eu precisava dormir, mas, acima de tudo, mal podia esperar pelo amanhecer para cair fora daqui e retomar minha viagem. Toquei a campainha da recepção e esperei pelo recepcionista. Esperei 5 minutos, toquei novamente, mas o recepcionista ainda não apareceu. Já estava ficando impaciente. Quando ia apertar pela 3ª vez, o vi e meu coração saltou. Não pela presença repentina, mas porque ele sempre esteve ali. A 2 metros do balcão, na sombra, ele passou despercebido por mim. Não sabia há quanto tempo ele me observava no escuro. Eu o cumprimentei e perguntei os preços. Ele não me respondeu e apenas sorriu para mim e ficou me encarando. Engoli em seco e fiz a pergunta de novo para ele. Ele levantou a mão e apontou para a placa que estava pendurada na parede. Nela estavam exibidas as tarifas. Uma noite, $30. Eu enfiei a mão no bolso e lhe dei o dinheiro. Após olhar as notas por um instante, sem tocá-las, ele se virou, pegou devagar as chaves no armário e me entregou. Agradeci a ele e não perguntei sobre meu quarto, pois sua presença já me assustava muito. Acabei encontrando meu quarto, o 18. Após alguns minutos procurando no primeiro andar, o interior era mal decorado e antiquado. Achei que o papel de parede do meu quarto era igual ao da recepção. O carpete era mais claro, mas tão desbotado quanto o do térreo. Já a cama parecia limpa, apesar da decoração simples. Abri a janela para tirar o cheiro de mofo, depois olhei por um instante para fora. A neblina havia tomado conta de toda a cidade. Enquanto estive rapidamente na recepção, fiquei surpreso com a rapidez com que ela se acomodou, mas também pelo fato de que não estava nem um pouco frio. Continuei olhando por um instante e quase caí para trás quando vi o pequeno à minha esquerda, acenando para mim na rua. Ele tinha cerca de 1,50 m, usava um boné preto e movia a mão direita na minha direção. Eu estava prestes a entrar e fechar a janela quando notei as outras silhuetas à minha direita. 2 adultos na penumbra pareciam acenar para mim também. Como criança, movia-se devagar, da direita para a esquerda. Tremi de medo, de tão desconfortável que era a situação.
Ao olhar novamente à esquerda, quase meu coração parou. Além do garotinho estar mais perto da janela, agora 2 outras crianças estavam atrás dele. E, como a primeira criança, eles balançavam suavemente as mãos, da direita para a esquerda. Rapidamente recuei a cabeça para o quarto e fechei a janela. Apaguei as luzes e me deitei na cama, sem me preocupar em tirar a roupa. Milton Town era claramente uma cidade de malucos e sociopatas. E eu claramente não queria ficar muito tempo nesse lugar. Tudo o que eu queria era fechar os olhos por um instante. Perguntar o caminho para continuar minha viagem na manhã seguinte e ir embora, bem longe daqui. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu dormi apenas 3 ou 4 horas, desci as escadas para chegar ao saguão e lá percebi que o recepcionista estranho ainda estava lá. Eu quase perguntei a ele se ele dormia alguma vez, ou se dormia em pé ou pendurado no teto, como os morcegos, mas me segurei, imagino que ele não teria gostado da piada. Quando perguntei o caminho para ele, ele simplesmente fez a mesma coisa que na véspera. Sorrir, olhar nos olhos, mas principalmente não responder. Eu estava cada vez mais desconfortável, mas tive coragem de perguntar uma segunda vez. Só que, como previsto, ele novamente não respondeu. O desconforto foi mais forte do que eu e decidi ir embora daqui. Voltar atrás foi minha sugestão inicial. Meu estômago deixou claro, com barulho, que esqueci outro detalhe. Eu estava faminto e precisava comer antes de voltar para a estrada. Você sabe o que é mais importante quando se faz uma viagem de carro? A primeira coisa, e eu digo, a primeira mesmo, é pensar na comida. Eu tinha água, mas absolutamente nada para comer. Posso garantir que nunca me amaldiçoei tanto quanto por não ter pensado em algo tão básico como a comida. Resumindo, ao voltar, fiquei pelo menos 6 horas sem restaurante, sem comida na bagagem e tive que me alimentar no local. Hilton Town ainda não tinha acabado comigo. Eu andei pela cidade, a pé, pensando em encontrar um pequeno restaurante, ou até mesmo uma simples loja para comprar alguns sanduíches para levar, ou qualquer outra coisa que pudesse me satisfazer minimamente. Foi aí que encontrei esse restaurante estranho. O nome era Gaster Eat, mas a fachada parecia uma antiga loja de antiguidades. Nunca vi um restaurante se vender tão mal. Logo de início, mal dava para ver dentro do lugar de tão sujas que estavam as janelas. Tirei meu celular, rezando para que tivesse sinal de novo, para que eu pudesse seguir meu caminho. Ou encontrar outro restaurante, mais apresentável, mas nada, o sinal ainda parecia fora do ar e eu ainda não sabia exatamente onde estava. Hesitei por um bom tempo, e foi só no segundo barulho que meu estômago fez que finalmente tomei a decisão de entrar. O interior combinava perfeitamente com a fachada, o cheiro de mofo que havia no motel também estava presente aqui, e a vista era particularmente feia. Parecia uma lanchonete velha e abandonada, com cadeiras fora do lugar. As mesas que não eram usadas pareciam sujas e envelhecidas pelo tempo, e o chão de azulejo, imundo, parecia manchado de molho em alguns lugares. Quanto ao movimento, 2 ou 3 pessoas estavam lá comendo um hambúrguer, e todas estavam de costas para mim. Eu não ousei dizer uma palavra. De todo modo, isso era um costume aqui. Avancei em direção ao balcão e vi os diferentes hambúrgueres oferecidos acima da minha cabeça, em um painel longo. Para ser sincero, só havia 3. E só hambúrgueres, claro, nada de cachorro quente, batata frita ou salada. Não, eram só hambúrgueres mesmo, mas considerando a fome que eu estava sentindo, não tinha intenção de reclamar. Um funcionário da cozinha se aproximou de mim. Ele sorriu para mim, mas por outro lado, não me cumprimentou, apenas ficou me encarando sem se mexer. Então quebrei o silêncio e pedi a ele um dos hambúrgueres que estava na lista. Sem dizer nada, ele retornou à cozinha e ao trabalho. Naquele momento, lembro de pensar que só eu tinha falado. Por mais de 14 horas, sem ouvir outra voz além da minha, quem hoje pode dizer que viveu isso? O cozinheiro retornou após um tempo e me entregou a caixa de papelão engordurada com meu hambúrguer. Entreguei $5 para ele e sentei. Na mesa aparentemente menos suja, o hambúrguer estava especialmente nojento. Na verdade, para ser sincero, ele era intragável, mas a fome às vezes te leva ao limite. E eu não deixei nenhuma migalha. Eu nunca tinha comido um bife tão estranho. A textura, o sabor não pareciam de carne de boi. A salada, por sua vez, poderia muito bem ser de plástico, que eu não teria notado a diferença. O gosto estranho do bife dominava, anulando os demais sabores. Levantei-me da cadeira e me virei, pronto para ir embora. O que eu não consegui fazer naquele momento? Porque o que havia na minha frente simplesmente me paralisou de medo.
As 3 pessoas que antes comiam sentadas agora estavam de pé, sorrindo para mim e me encarando. Eu estava prestes a perguntar o que eles queriam, mas os 3 levantaram a mão direita para me cumprimentar. Balançando-a de um lado para o outro, não esperei e saí rápido do restaurante. Essa cidade me assustava e eu não queria ficar mais um segundo. Então, sem esperar, subi na moto e a liguei. Eu já tinha dormido, já tinha comido, então não tinha mais nada para fazer ali. Quanto a pedir informações sobre o caminho, eu prefiro encarar 6 horas de viagem e perguntar isso para pessoas normais. Enquanto dirigia, ninguém estava nas ruas. Então continuei, até finalmente passar pela placa da cidade. Olhei para trás e quase caí da minha moto. Ao ver as ruas da cidade, havia pelo menos 30 pessoas nas calçadas e estrada, e pelas janelas delas. E todas essas pessoas me olhavam partir, e então mais uma vez elas acenavam para mim. Naquele momento fiquei muito feliz por ter decidido sair dali. E se eu tivesse ficado naquele hospício, o que teria acontecido comigo? Continuei dirigindo repetidamente, e conforme combinado, dei meia volta para chegar à cidade mais próxima. Desde então, nunca mais fui a Miltown. Todo o resto da minha viagem aconteceu sem problemas. Depois disso, acabei chegando à metade da Rota 66. Conheci bastante gente e aproveitei muito bem a minha viagem. Mas por mais satisfeito que eu estivesse, aquele lugar, Town, continuava na minha cabeça. Para mim, aquilo era algo marcante na minha viagem, que destoava daquele belo quadro. Por isso, ao voltar ao meu país, iniciei minhas pesquisas sobre Miltown. Fiquei satisfeito ao ver que a cidade existia e ficava perto da Rota 66. Mas até hoje eu me pergunto como pude me enganar tanto. Porque o caminho até esse lugar não tinha nada a ver com o que eu deveria pegar para ir a Clinton. Eu não fiquei pensando muito nisso. É verdade que meu senso de direção às vezes falha, e eu deveria ter considerado isso. Antes de partir, então, eu li o conteúdo do artigo, pensando que ia descobrir o que havia de errado com os habitantes dessa cidade. A boa notícia é que eu tive respostas para a maioria das minhas perguntas. A má notícia é que eu não poderia explicar para vocês como tudo isso é possível. Como falei, Milton realmente existe. E sim, seus habitantes são estranhos, mas de certa forma parecia realmente acolhedora, já que eles passavam o tempo todo me cumprimentando. Imagino que não é comum encontrar uma alma nessa cidade, alguém que esteja vivo, quero dizer. Porque Milton não é como outras cidades, é uma cidade fantasma, morta há mais de 50 anos. Ninguém mais vive lá e nenhum comércio deveria estar aberto. O que vivi em Milton nunca vou conseguir explicar. Mas uma coisa é certa, as coisas que estavam naquele lugar sabiam claramente que eu ainda estava vivo, que eu tinha uma alma se eu tivesse baixado a guarda. Só Deus sabe o que aquelas coisas teriam feito comigo.